Boa noite, pessoal. Prazer estarmos aqui mais uma vez pela Casa Fraterna Novo Caminho, começando mais essa live sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade aí ao capítulo terceiro, que é Há muitas moradas na casa de meu pai. Hoje nós falaremos sobre os itens 6 e 7, que é o destino da terra e causas das misérias humanas. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Olá, olá, olá. Vamos chegando. Boa noite, olá. Muito bem. Esse capítulo é extremamente interessante, né? E complementado por outros materiais, né? E fica mais interessante ainda, né? Do tipo o Livro dos Espíritos e a Revista Espírita. Hoje a gente vai ler um pedaço aqui da Revista Espírita. Interessante demais. Para a gente poder entender um pouquinho disso aqui. Deixa eu ver se eu chamo aqui. Olá, Aê, boa pronto. noite. Muito bem. Vamos Boa noite lá. a todos. Boa noite. Ótimo. Hoje é destino da terra e causas das misérias humanas. Deixa eu escrever aqui. Esse é um tema interessantíssimo. Demais. Itens 6 e 7. 6 e 7. Destino da terra. Boa noite, Felipe. Boa noite, Felipe. Isildinha, Gláucia, Flá. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu fixar aqui. Pronto. Aí foi. Agora foi. Muito bem. Tá ótimo. Oi, Ana. Boa noite. Oi, Alcia, Ana. Boa Zildinha. noite. Tô bem. Acenar para todo mundo. É legal esse negócio, né? Muito bem. O pessoal tá entrando aí. Tá ótimo. Vamos começando então, né? Vamos. Pessoal, lembrando, né? Pegar água, deixa ela aí. Quem não pegou, corre lá. Corre lá. Mais uns segundinhos. Vou colocar aí do lado, né? Quando a gente reza, quando a gente vai conversando, a água vai sendo fluidificada. Vamos lá. Muito bem. Então tá. Pronto. Vou fazer a prece. Deu tempo. Vamos lá. Pessoal, então agora, nesse momento, vamos todos procurar uma posição confortável, fechar os nossos olhos, sentir a presença dos nossos companheiros, nossos amigos espirituais, alegrando-nos pela oportunidade de estada terrena, dando graças a todas as nossas experiências diárias, aquilo que já passamos, aquilo que estamos passando, ao que ainda passaremos. Muita confiança, agradecendo por essa bendita oportunidade de crescimento, de estudo em conjunto, de aprendizado, rogando que sobre cada um de nós
sejam derramados os fluidos divinos de paz, de luz, de esperança, de harmonia, trazendo-nos o conforto, tranquilidade para as nossas aflições, sejam elas físicas, sejam elas espirituais. Sendo assim, damos início a mais essa live. Que assim seja. Destinação da Terra, causa das misérias humanas. Espanta-se em encontrar sobre a Terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte. E se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que, sobre a Terra, não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que a população da Terra perto da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem de espante, inteirando-se da destinação da Terra e da natureza daqueles que a habitam. Falar-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa, se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. Num hospital não se vêem senão doentes e estropiados. Numa prisão de forçados vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Em regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se figure a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é ao mesmo tempo tudo isso. E se compreenderá por que as aflições sobrepujam as alegrias, pois não se enviam a um hospital as pessoas sadias, nem às casas de correção aqueles que não fizeram o mal. E nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de prazeres. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo. O homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. E capítulo. Para quem... Boa noite, né? Para quem entrou por agora, sejam bem-vindos. Para quem não estudou, nunca viu essa passagem, né? Nesse capítulo 3º, não estudou algo no sentido da doutrina espírita, do livro dos espíritos, alguma coisa assim, é eita atrás de eita. Né? é isso. Primeiro, né, olha a informação que ele deu aqui, né, sobre a humanidade. Isso é uma coisa que a gente realmente não imagina mesmo, né? Inimaginável. A humanidade não está só na Terra. Hã? Como é que é? É isso aí. E os outros planetas são habitados. Hã? Mas ninguém conseguiu ainda descobrir? Não. E daí? Pergunta muito simples. E daí?
E daí? É uma coisa interessante, é nosso isso, né? A gente confia demais nos nossos sentidos aqui. Sentidos, os 5 sentidos. A gente confia muito muitos neles, né? Então, o que a gente não vê, a gente não acredita, basicamente, né? Sim. Em boa parte das coisas. Nós que estamos aqui estudando, a gente acredita em algumas coisas que a gente não vê, né? Alguns vê. Eu não. Mas, né, em geral, o que a gente faz? Se a gente não vê, também existe. A gente nem toma nota daquilo. Tem nem noção, né? A gente não pode ver, não pode tocar, não pode ouvir, não pode sentir nada. Então, praticamente não existe. De fato, nosso raciocínio é esse mesmo, né? E aí, ele traz aqui um retrato, né? Um retrato da Terra, para depois fazer um paralelo com o resto. Né? Ele faz, pô, mas né, na Terra tem tanta coisa, tanta maldade, esse mundo não tem jeito, não sei o que não tem jeito, né? Aquelas frases desmotivacionais que a gente ouve várias vezes. Não, isso aí não tem jeito. O ser humano é a pior coisa da Terra. É a pior coisa da Terra e tal. Tem certa razão nisso, mas o potencial divino está ali. Né? De fato, a parte, digamos, que escolhe falhar é a parte humana mesmo. Sim. Né? Vamos colocar assim, que escolhe falhar é a parte humana. Mas aí ele traz lá, pô, mas ó, tanta maldade, tanta paixão, miséria, doença, doença, gente. Né? Aqui na Terra tem doença, viu, gente? Né? Tem. Vocês saberam? Tem doença aqui. Pois é. Né? Tem as que a gente vê, as que a gente não vê. Pois é. Não, na verdade, no livro Nosso Lar, isso é interessante. Quando o André estava lá, tinha recém-chegado e tal, né? Tava conversando lá com o Lízias, com o médico, o Henrique de Luna, né? Que atendeu ele depois. Aí ele fala um negócio, de repente ele começa a reclamar e tal. Calma aí, né? Porque essa reclamação, a lamúria, isso denota enfermidade mental. Olha o jeito que ele falou. Né? A reclamação, esse vício, né, em reclamar, não tem jeito, falar mal, ó vida, ó dia, ó noite, ó vento, ó chuva, tudo reclama, tudo. Denota enfermidade mental. Olha que coisa, né? Tá lá no Nosso Lar. Isso a gente não vê, né? E tem as que a gente vê também. É aqui, né? Terra é isso aí. Por quê? Porque a gente vibra isso. Exatamente. Não tem nada errado. Não tem erro. Ninguém aqui errou de endereço. Não. Está exatamente no lugar certinho. Exatamente. E, passando, na verdade, pelas dificuldades que precisa passar para aprender. Exato. E com os recursos ao redor que precisa para passar pelas dificuldades. Mas nem sempre eles são ou aceitos ou vistos, né? Notado, mas né? A gente passa pela ferramenta certinha, que vai encaixar ali naquele parafuso que tem o tamanho da porca do negócio. Né? Exatamente. Aquela chave assim que vai simplesmente te ajudar a girar ali. E a gente fala, não quero. Você chuta ela pro lado, o que isso aqui tá fazendo aqui? Chuta fora. Eu não quero. Ela é feia. Não vou pegar esse trem aqui, não. Exatamente. Então é muito, muito curioso, né? A nossa visão realmente é muito estreita, dado o nosso nível evolutivo. Agora é muito presunçoso, né? Então, convenhamos. Sim. Muito presunçoso achar que só a Terra é habitada. Só aqui tem gente. Só aqui tem gente encarnada, por exemplo. Ué, mas como assim, gente? Já teve missões e não sei o quê, nunca foi visualizado nada. Tem uns vídeos aí, montagem, né? Fanfic. Os caras que fazem umas montagens aí e falam que tem bicho, tem isso e aquilo, que capta, né? Que a câmera, teoricamente, a nossa câmera teria captado algum ser. Aí. Isso é complicado, porque é o seguinte. Geralmente não capta nada, né? Capta nada. Tá. Nos outros planetas, Nos outros planetas. Mas aqui já captou muito, né? Aqui já captou, né?
Muito. Aqui já captou. Alguns aí. Tá saindo algumas imagens aí que tava secreto e tal, de alguns objetos aqui, Sempre foi diferentes. captado, né? Mas escondido, né? Da maior parte da população. Também, também. Ué, vamos lá. Lógica. Vamos fazer um exercício de lógica aqui. A gente tem um negócio, a gente já comentou sobre ele, o fluido cósmico universal. Não me lembro exatamente qual capítulo que falava sobre isso. Uhum. Que é o tal do fluido cósmico universal. O que é isso? É a partícula de Deus, digamos. O base de tudo. A premissa básica de qualquer matéria. E matéria, eu vou encaixar o espírito aqui junto. Né? Porque no livro dos espíritos, ele fala que ela é um tipo de matéria, quintessenciada. Matéria mais, né, diferente ali. Tão sutil que a gente não vê. Né? E aí eles falam que o perispírito, na verdade, é grosseirão. Né? O espírito, os espíritos que respondem a pergunta falam, não, o perispírito pra gente aqui é grosseiro, é quase um corpo. Né? Físico. Não um corpo espiritual. Mas como é que é? Cada planeta extrai, aure, né? É feito, especializado, né? Nessa substância de acordo com o que precisa. O que precisa. Né? Os aspectos dali. O que vai ser habitado, o que não vai ser habitado. Ali, é aquilo. Então, né, no nosso caso, extremamente primitivo. O esquema. Sim. Então, extremamente material. Nosso fluido cósmico universal da Terra especializado, aí não é universal, né? O fluido cósmico universal é o da todo. Terra. O fluido cósmico da Terra é uma especialização do fluido cósmico universal. Ficou um negócio, assim, parece viagem, né, que eu tô falando? Então vamos lá. Aqui. E a propósito, são coisas que vão em escala, né? Vão sendo feitas ao longo da elaboração do próprio orbe. Né? E vai sendo feito isso. Então, especializa na Terra e a gente, o nosso corpo, especializa do que especializou. Né? Ou seja, do que já estava na Terra ali, já foi específico, a gente extrai para formar o nosso corpo espiritual, nosso perispírito. E aí o corpo a reboque também. Né? Tudo ajustado para este orbe. É aqui que eu queria chegar. Pergunta 94, do Livro dos Espíritos. De onde o espírito toma o seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo. De cada globo. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Aquele cara. E nem o perispírito e nem o corpo físico, e né? nem o corpo, porque muito menos. Muito menos o corpo. Né? Ele fala assim, passando de um mundo para outro, o espírito troca o seu envoltório como mudar de roupa. Sim. Né? Então, aliás, a gente muda ele toda a vida, né? Toda reencarnação a gente já muda ele, porque muda o formato do corpo, muda o formato do perispírito. Então imagina de um mundo para outro, aí que vai mudar mesmo, né? As substâncias que são utilizadas, a forma que foi manipulado o fluido cósmico vai ser diferente. Então é por isso que a gente não consegue acesso, muitas vezes, né, a alguns locais que a nossa tecnologia, por exemplo, acessou. Né? Chegou em Marte, tem uma missão em Marte. Você não viu ninguém, não achou nada em Marte. Por quê? Porque a gente não capta. Não consegue captar. Por quê? Mas como assim? Porque o fluido lá é diferente. É ajustado para ele, gente. Né? Se fosse em outro, conseguisse acessar um outro planeta, seria basicamente a mesma coisa. Né? Provavelmente a mesma coisa. Não conseguiria ver. Porque o envoltório é diferente. Não está apropriado para o nosso aqui, instrumental. E sim o deles. Né? O Felipe lembrou aqui que Júpiter, né, é um planeta mais evoluído que o nosso, né? É um mundo feliz. Do nosso sistema solar, Júpiter é o mais evoluído, né? Sim, eu vou aproveitar esse gancho aí então já. Que a gente está aqui com a Revista Espírita, de março de 1858, né? Esses dias, né, para trás. E aqui fala, tem umas considerações sobre Júpiter. Né? Revista Espírita é o seguinte, lançou primeiro o Livro dos Espíritos, né? Em 1857. Em 1858 começou a Revista Espírita. Começou. E aí saiu uma edição mensal. É por isso que eu falei, março de 1858. Porque tem fevereiro, tem janeiro, né? Abril, maio, junho, por aí vai.
E ali tem lições que são complementares a tudo, na verdade, porque a Revista Espírita, ela durou aí cerca de 10 anos, né? Que o Allan Kardec faleceu aí 11 anos depois e tal. Então foi, a Revista Espírita em paralelo com as obras básicas, né? Elas foram sendo lançadas mês a mês, contendo ali lições, outras coisas muito interessantes, né? E uma das quais, essas informações sobre os planetas. Aqui tem uma parte que fala exatamente isso, né? Sobre os nossos planetas. Tem um trecho que fala assim, segundo os espíritos, o planeta Marte seria ainda menos adiantado que a Terra, né? E aí, o próprio Allan Kardec ressalva, trata-se de mera suposição, sem o que Kardec não teria empregado o verbo ser no condicional. Então, né, algumas coisas ficaram de ser verificadas. Mas, em geral, o que está ali, beleza, se encaixa. Né? Aí tem outros aqui, ó. A Terra viria em seguida, né? Tal. Mercúrio e Saturno depois da Terra, né? Superiores. E aí depois Vênus, mais ou menos o mesmo grau, né? Que a Lua. Não sei o quê. Tem uns comentários aqui interessantes. E por fim, direto ao ponto, né? De todos os planetas, textual. O mais adiantado sobre todos os aspectos é Júpiter. Está aqui. Reino exclusivo do bem e da justiça, porquanto só tem espíritos bons. Pode-se fazer uma ideia de estado feliz de seus habitantes pelo quadro que demos de um mundo habitado apenas por espíritos de segunda ordem. Aí tem uns detalhes anteriores, né? Então, na Revista Espírita tem um complemento disso aqui, né? E aqui é interessante olhar que ele traz até como são os animais, né? Que tem animais nesses planetas também e tal, né? Com formas próprias. E, ó, ele fala aqui, inclusive ressalva, né? O planeta Júpiter, apesar do quadro sedutor que foi dado, não é absolutamente o mais perfeito dos mundos. Né? Tem outros ainda que são desconhecidos, mais adiantados ainda. Né? Porque a gente está no sistema nosso, solar. Né? Quantos outros existem? Na galáxia, na nossa Via Láctea. Né? E quantas galáxias existem? Né? E por aí vai. É por isso que eu falei assim, que quem pega, no começo eu falei, né? Quem ainda não pegou o livro dos Espíritos, às vezes não tomou contato, chega nesse ponto aqui e fala, eita, né? Em cima de eita. É um raciocínio assim que vai te, nossa, é mesmo, né? Não tinha pensado nisso. É um negócio interessante, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Tem muita coisa interessante aqui, né? Mas acho que sobre Júpiter, basicamente o que a gente queria destacar é isso mesmo. Enfim. Bom, que nós não temos dúvida que os outros planetas são habitados, né? Segundo essas informações, não temos. Interessante também observar o seguinte. Sempre houve, engraçado isso, né? Algum certo estudo sobre astronomia, desculpa, né? Astrologia é signo, né? Desculpa. Astronomia no meio espírita. Sempre teve algum tipo de pesquisa nesse sentido, de estudo e tal. Eu vou lembrar aqui agora do Eurípides Barçanufo. Certa vez ele estava lá, na casa dele, e veio uma intuição assim, psicografa aí, escreve, tipo, né? Escreve aí. Não vou escrever não. Aí, o espírito tomou a mão dele e foi e escreveu, sabe? Ele teimou. Isso só acontece quando é espírito elevado. Porque a ascendência moral é irresistível, segundo o livro dos Espíritos também fala, né? Salvo engano, pergunta 274, 272, por ali. Tomou. No final, a psicografia era de ninguém menos que Maria. Maria, mãe de Jesus. Né? Eurípides Barçanufo não era qualquer um. O que falava? Para ele montar a escola, tal, dar o nome da escola, Allan Kardec, e uma das matérias tinha que ser astronomia. Isso, quase confundi de novo. Tinha que ser astronomia. Então, ele fez, né? Por fim ele fez. Ele estava num momento de dificuldade. Aí ele montou a escola e tal, e ensinava astronomia para os meninos, né? Ele aprendeu muita coisa por si só, o Eurípides Barçanufo, né? A instrução dele, embora muito bem instruído, né? Ele veio preparado, né? Então ele aprendeu muita coisa por si só. Sim. E ensinava a astronomia. Então é uma coisa que sempre permeou o estudo
da doutrina espírita. Isso é interessante observar. Né? E seguindo aí esse raciocínio, eu achei assim muito interessante a forma que ele coloca aqui no texto, né? É preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. A Edna aí, ó. Eita! Exatamente. Eita. Vamos junto no Eita, Edna. Aí ele coloca, com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Então, se povoam os inumeráveis mundos do universo, todos são humanidade. Sim. Fazem parte da humanidade. E aí ela... Pode falar. Pode falar. Que aqui seria comparável a um lugarejo. Né? Um lugarejo. Em relação ao grande império. Uma vila. Uma relação grande. Imagina uma vila, né? Império Romano lá dominando tudo. Uma vila. É isso, o retrato. O retrato é esse. Então, ele fala que a condição material e moral da humanidade terrena, né? Nada tem, pois de estranho se levarmos em conta o destino da terra e a natureza da população. Sim. Ele destaca o que é a Terra, logo em seguida. Né? O que é a Terra? Pode falar. É porque no item anterior nós vimos as evoluções, né? E nós compreendemos que, infelizmente, estamos ali no segundo degrau da escada evolutiva enquanto planeta, né? Porque tudo evolui. A natureza evolui, os animais, tudo. O planeta também passa por evolução. Tudo que existe segue a lei divina. Quem não segue, às vezes, é só a gente, né? Que a gente quer ficar sentadinho, paradinho, sem fazer nada. Nada diferente do que a gente fez nos últimos 10 mil anos, que é o quê? É um monte de festa, o que mais? Vícios, deixa eu ver. Teve também guerra. Olha que inusitado. Bastante guerrinha. Eu nem tinha reparado que a gente brigava por aí. Mas a gente fez isso enquanto humanidade, dentro da nossa história, se a gente, né, quando a gente estuda história, o tempo inteiro. E aí a gente quer permanecer só fazendo isso, né, gente? Festa, vícios de todas as naturezas e guerra, porque dominar. É legal. Não dominar é legal, né? É super legal agir assim. E aí a gente quer cobrar que não exista maldade, que nossa, né? A gente quer que tenha coisas diferentes na Terra, se a gente não quer mudar o nosso próprio comportamento. E é difícil a gente mudar o nosso próprio comportamento, né? Quando a gente vai incluir qualquer coisa na nossa rotina, não é difícil? Olha, você tem que comer mais fruta. Poxa vida, é comer, é uma coisa boa, vai me alimentar, vai me dar vitamina. Eu sei de tudo que uma fruta pode me proporcionar, né, para o meu corpo físico de benefícios. E dentro da alimentação, para ficar uma coisa balanceada, para ficar uma coisa legal. E aí, a gente consegue fazer? A gente consegue ter a disciplina de fazer? Bom, muitos conseguem. Mas por que eu não estou conseguindo? Por que eu estou temando ainda em não comer bem? Porque a gente ainda está tão arraigado, fixado em coisas, né, que só nos trazem prazer, que uma simples mudança no nosso hábito alimentar, né, não é tirar nada, mas só acrescentar uma coisa que vai trazer benefícios, é difícil. Agora, imagina, então, trabalhar o nosso interior, né? Trabalhar realmente as questões que importam, que é o nosso ego, nosso orgulho, nossa vaidade, que a gente sempre fala, né? As mazelas que nós trazemos enquanto humanidade, que faz a gente repetir e repetir só a mesma coisa. Só a mesma coisa. É mais do mesmo. A gente vive um ciclo que poucos são os que conseguem quebrar, né? Poucos são os que, com toda a força de vontade, com uma decisão muito bem estruturada, de firmeza mesmo, para sair desse patamar.
E aí, quando a gente sai desse patamar também, a gente começa a enxergar em volta assim, a diferença da nossa postura com o nosso irmão, que às vezes ainda não saiu, né, desse ciclo. Começa a incompatibilidade. Não é raro se afastar de determinadas pessoas, né, que antes eram próximas. Sim. Isso está no livro dos Espíritos. Também foi objeto de pergunta, né? A gente, as coisas que a gente às vezes se pergunta aqui tá lá há muito tempo, né? Claro, 1018 perguntas, né? Pergunta de tudo que há. Isso é muito interessante. Né? Mas, e a gente, você falou aí, a gente está no segundo, né? Segunda categoria, né? De mundos, em que o mal predomina. Está escrito aqui. Exatamente. Mundos primitivos verificam as primeiras encarnações da alma humana. Então, recém-saído de outros reinos, digamos assim. Mundos de expiação e provas, em que o mal predomina. Está escrito aqui. Sim. Né? Mas por quê? Porque nós, né, erramos. Por gosto. A gente errou. É isso. Então tem coisa na nossa ficha corrida, na nossa capivara, tem coisa. A gente não tem ficha limpa, né? Digamos assim. Então é por isso que a gente está aqui. Passando essas coisinhas. Né? Vendo essas coisas, passando essas coisas e tal. Mas com todas as condições de caminhar, de cumprir com o nosso planejamento reencarnatório. E essa é a nossa meta. É cumprir o planejamento. Não é virar santo em uma encarnação. Não é virar... esse pessoal que a gente sempre fala, né? Não é virar um missionário, grande missionário da humanidade, um Divaldo aí, uma Madre Teresa, um São Francisco de Assis, da noite para o dia, ou em uma encarnação. Se não for aquilo o programa. Né? Óbvio, você pode dar passos aí largos em direção a isso. Sim. Pode ser. Até porque a nossa evolução, ela não é uma linha, ela não é linear, não. Depende de você. Você pode simplesmente dar 1000 passos de uma vez só, se você se esforçar para isso. Se a dor que você estiver sentindo, você conseguir vencer, né? De modo com resiliência, com autorresponsabilidade, encarando como aprendizado, trazendo isso para você como aprendizado. Porque é a dor, né? No mundo de provas e expiações, é mais dor do que sorrisos. E aí, se esse é o jeito que eu tenho para aprender, é abraçar e falar, tá bom, então vem cá, deixa eu ver o que você quer me ensinar, e de coração aberto para aquilo, né? O problema é que a gente se fecha, e aí muitas das vezes a gente para no caminho, ó Deus, ó vida, mas por que isso está acontecendo comigo? E aí a gente entra num processo, às vezes, de muita tristeza, ou de revolta contra Deus, não aceitando as condições da nossa vida. E aí, quando a gente não aceita as dificuldades que a gente está tendo, que evolução eu vou ter, pessoal? Nenhuma! Porque se eu estou tendo a oportunidade de aprender e eu rejeito essa oportunidade de aprender, rejeitando aquela dor, eu vou sair do lugar de que outra maneira? Porque pelo amor a gente não sai. A gente ainda não tem condições, enquanto espíritos, né, em evolução, em sair pelo amor. Quando alguém te convida a uma tarefa, olha, vamos fazer essa tarefa, que lindo, vou aprender com a tarefa. Na primeira oportunidade, a gente, casca fora. Ou acontece um problema na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz é se sentir vítima. A gente se vitimiza, a gente fala, não podia, eu sou uma pessoa tão boa, eu fiz tudo tão correto. Por quê, meu Deus? Né? A gente se coloca na posição de vítima e rejeita a oportunidade de aprender. E aí a gente não vai aprender. Não vamos aprender, a gente não vai sair do lugar. Agora, quando a gente fala, tá doendo pra caramba, tô vendo, tá doendo. Mas e aí? Eu não quero repetir essa dor. Seria mais inteligente da nossa parte pra gente mesmo, se a gente falasse assim, ok, então, eu não quero viver esse problema mais. O que eu tenho que fazer? Aprender com essa situação, porque eu não quero que ela se repita mais. E aí? Encarar o problema. O que tá me doendo? É meu ego? Ego. Então eu vou aprender a te controlar, que você não vai falar mais alto, não. O que tá doendo? A minha vaidade? Mas que bobagem, hein?
Eu tô toda dolorida porque fulano não gostou de mim. Porque ficou falando mal de mim. Será que isso é tão importante assim? Sai pra lá, senhor. Não é? É meu orgulho que tá doendo? Orgulho, deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero ser mais, não. Quem disse que eu sei que vai dominar? Não vai dominar. Você não vai dominar, eu vou chegar lá e eu mesmo que acho que não errei, eu mesmo vou pedir desculpa. Domina, enfrenta. Cada ação que a gente tem positiva, né, de agir até contra o que a gente está sentindo, nos fortalece e nos faz aprender, nos faz crescer. E aí a nossa evolução dá saltos. Mas se eu ficar rejeitando a dor, não podia estar acontecendo. Mas está muito difícil. Mais. É tanto mais que eu não vou sair do lugar. Nem hoje, nem amanhã. Aí eu vou vir de novo. Vai acontecer tudo outra vez. Nessa vida isso. mesmo. É isso. Nessa vida mesmo. Enquanto não houver uma mudança de mentalidade, De mentalidade. Pensamento e vontade. É isso. A força motriz do espírito. Motor do espírito. Pensamento e vontade. Enquanto não houver uma mudança de mentalidade, as coisas vão se repetindo. As que você vão ter, que nós teremos, né? A primeira pessoa do plural, nós teremos que passar, vão se repetir. Vai acontecer a mesma coisa. Pô, mas de novo isso? De novo. Mas de novo, daqui 5 anos a mesma coisa. Mas 5 anos depois, mas de novo, aconteceu há 5 anos, e há 5 anos antes. É de novo. Por quê? Porque ainda não aprendeu. Não parou ainda, curiosamente. Né? A gente faz isso. Não parou para analisar, entender o que aquilo ali quer ensinar. Porque bem da verdade é isso, é ensino mesmo, é ensinamento, é aprendizado. Tudo, a maior dor possível, a maior dor que a gente passe é ensinamento, é tudo para aprendizado. Toda a experiência nossa aqui é para o aprendizado, não tem outra coisa. Tudo, não. 100% de tudo. É para o aprendizado. Então, tudo que dói também a gente aprende com isso. E geralmente a gente aprende mais rápido com a dor mesmo. E o que mais dói com a dor. Né? Às vezes passou. E o que mais dói é essa repetição, né? Que aí a gente fica, mas de novo. Mas de novo. Então, a gente cai nessa. E aí começa a repetir. Já traz os mesmos problemas sempre. E aí que tá o negócio. É hora do alerta amarelo. Peraí. Não é possível. Tem que analisar isso aqui. Eu tô, com certeza, atraindo isso. Que é atração e repulsão, é afinidade, tudo é sintonia. Tá vibrando numa frequência que atrai isso aí. Sim. Atrai confusão, e quando coisa, né? Tudo. Quando a gente fala em evolução moral, a gente escuta as pessoas falarem só de amor, né? A gente tem que amar o próximo, a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas, pessoal, amor é antes inteligência. É saber refletir, né? É a gente usar da nossa inteligência, desenvolver a nossa inteligência, porque assim, é igual a gente está falando, se a gente não parar nem para refletir o que eu tenho que aprender com o que eu estou vivendo agora, com a dor que está me doendo agora, se a gente não se questiona, não questiona para o nosso orgulho, para o nosso ego, para a nossa vaidade, não vou deixar você me dominar, se a gente não faz nem esse questionamento para a gente vai questionar o quê? Aonde? E achar soluções como? Se a gente não usar o nosso raciocínio. Porque as soluções, né, dos problemas, elas vão chegar de várias formas. Mas é igual a gente falou agora mesmo, no início da live. Estou passando no lado da ferramenta, olho para ela e falo, não vou te pegar. Por quê? Porque eu ainda não refleti, não raciocinei que aquela ferramenta é que vai me ajudar ali a resolver aquele outro problema. Ao invés de eu tomar ferramentas ao longo da minha vida, ao longo do caminho, eu descarto, jogo fora, não pego, não quero. É na hora que quebra a cara. Eu passei pela ferramenta. Aí lembra, né?
Aí lembra. Aí lembra. Aí a gente Fulano trabalha me assim. falou isso. Fulano me falou isso há tantos anos, pessoal. Eu não tinha parado para pensar. Pois é. Ecoa, o sentido próprio da palavra. Eco, 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 eco. Fica lá na cabeça, aquele negócio ecoando, eco, eco, eco. Repetindo a informação, né? Que a gente não prestou atenção. Mas é isso, gente. A gente é assim mesmo. A gente funciona assim. É só a gente prestar atenção, né? Nesse tipo de coisa. Porque, bom, aquela frase, né, do Jung, assim, enquanto a gente não dominar, não ter consciência, né, não, a gente não adquirir consciência, o inconsciente, que ele chama de inconsciente, vai nos dirigir e a gente vai chamar de destino. Trazendo para a doutrina é isso. As coisas vão continuar repetindo, acontecendo, de uma maneira descontrolada. Mas é porque eu estou sendo conduzido, eu não estou conduzindo. Eu não fiz a opção. Não peguei. Então eu estou sendo conduzido, não estou conduzindo. E é pior, né? E é reboque. Aí vai do jeito que der. Tipo do assim, jeito que vier. Geralmente empurrado, sendo trombado. Assim, dói mais, né? É pior um pouquinho. Dói muito mais. Bom, o que mais tem aqui, né? Faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade e tal, né? Se julgássemos pelos moradores dos bairros mais pobres e sórdidos. Bom, ele caracteriza a Terra, né? Caracteriza. Ele dá uns traços aqui, ó. Hospital, palavra-chave. Né? O que tem hospital? Doente. É óbvio. Sim. Doente estropiado, tá assim. Né? Uma galera, torpezas, vícios reunidos. Regiões insalubres, habitantes pálidos, fracos e doentes. Aí, caracterizando, fazendo a metáfora, né? Pois bem, né? A Terra aí, como bairro, né? Hospital, uma penitenciária, um Pantanal, porque ela é estudo aí, há um tempo. A mesma coisa, né? Escola, penitenciária, hospital, né? Tem um espírito que fala isso aqui textualmente, né? Essas três coisas, basicamente. Hospital, escola e penitenciária, basicamente. Aqui ele não usou de escola, não. Ele só falou hospital e penitenciária. Só. Só. Mais adiante vai ter um espírito, nem sei se é nesse capítulo, que fala nesses termos, né? Porque é óbvio, a gente está sempre aprendendo e tal. Então ele traz lá, como se fosse tudo isso aqui, ao mesmo tempo. Aqui ele não fala porque ele está destacando aquele lado mais negro. Contundente, ali negro, exatamente. Aí ele vai falar da escola, né? Aí ele fala só do hospital, da penitenciária, do Pantanal, pântano. Da maldade, né? Das más paixões. Sim. Aí que fala, né? As aflições sobrepujam os prazeres, né? Agora, é muito lógico, é muito interessante a gente ler o Kardec, né? Porque olha isso aqui. Por que não? Justificando, né? Por que isso? Porque, né, não se enviam aos hospitais pessoas sãs, sadias. Nem às casas de correção os que não praticaram crimes. E nem os hospitais. De novo aqui? E nem as casas de correção são lugares de delícias, né? Hospital e casa de correção, penitenciário, são casas de deleite. Vamos descansar no hospital. Prazeres. Não vai. Penitenciário não é lugar de descanso. Não é corrigenda. Né? Enfim. Então, é o nosso perfil. A infração. Pois é. A infração às leis divinas, né? As infrações às leis divinas, ainda que por ignorância, né, nos trouxeram a esse estado aqui, que agora tá até legalzinho. Vamos falar sério. Não, tá legalzinho, pô. A gente está se comunicando à distância. Olha que legal isso. Internet, né? Uma luzinha aqui, ó. Aperta um botão, liga, desliga. Olha que legal isso. Né? Tá até legal. Tá até legalzinho. Tá legal. A Terra, antigamente, era tosco. Nessa época que foi escrito aqui mesmo. Há 50 anos atrás não tinha isso. 100 e poucos anos aí, né? Na codificação era muito diferente. As condições sanitárias, educacionais, né? De infraestrutura de tudo que há, urbana, né? Tudo, rural. Então tá até legal isso aqui. Né? Tá até legal, quer dizer, a gente já alcançou. Demos um salto. De chegar aqui. Demos um salto, a gente está aqui porque a gente merece estar aqui também. Né? Vamos valorizar o nosso passe aí. Né? Agora, não é porque está aqui agora que o lugar está garantido em boa estadia. Aliás, tem uma mensagem, não lembro que parte que está também, que fala, né, que a Terra é exatamente isso. Né? É uma estadia em má hospedagem.
Má hospedaria. Má hospedaria, é isso. A encarnação na Terra é isso. Né? Estar em uma má hospedaria. Sim. Mas não quer dizer que a gente está garantido. Por isso que a gente tem que sair do egoísmo do eu. Né? Foco só no eu. Né? A gente tem que cuidar da gente, óbvio. A gente tem que se amar mesmo. Né? Aprender o que é isso primeiro. Né? Aí, e enquanto isso a gente vai fazendo o que a gente pode. Se coloca à disposição. Basicamente isso. Né? Se colocar à disposição. Porque a gente vai ver as coisas acontecendo, a gente vai entendendo mais ou menos. Aquela empatia, vai criando um senso ali de acolhimento e tal e coisa. É trocar a roda com o carro em movimento mesmo. É assim mesmo. Não adianta. E tem que Não. Essa encarnação eu vou aprender a me amar e tão somente isso. Não. Somente e só. A me amar. Não vou fazer nada por ninguém. Só, mas eu vou me amar. Na hora que chegar lá do outro lado, a coisa vai ser complicada. Vai ter tocha, né? Como diz o pessoal. Vai ver tocha. Choro e ranger de dentes vai ter mesmo. fumo. Sim. Então, uma coisa não exclui a outra, é complementar. Sim. A gente vai se conhecendo, a gente vai se aceitando, se amando, né? Ao mesmo tempo que a gente vai aprendendo a amar aos outros, né? Companheiros de jornada. Porque é isso que nós somos. Né? Alguém que tromba comigo na rua hoje, que eu nem faço ideia de quem seja, a encarnação futura pode ser meu pai, meu filho. Né? Cria-se um vínculo ali, em alguma medida, de alguma sorte, ou por necessidade, né? Porque existe todo um planejamento, né, reencarnatório. É complicado ajustar as partes ali e tudo mais. É um negócio bem complexo. Né? Um compromisso enorme espiritual. Então ajusta-se ali e tal, pronto, vem. Depois meu pai, meu filho, etc, meu irmão. Né? A gente não sabe como é que é. Por isso que o caminho é a fraternidade universal, né? O cristianismo não tem outro objetivo. Eu falo que o planeta ele é pequenininho e redondinho, e que a gente não pode fazer coisa errada mesmo, não. Porque mesmo quando a gente acha que está muito escondido, já era, né? Ou quando a gente acha que nunca mais vai ver aquela pessoa que a gente fez alguma coisa errada, na próxima esquina a gente topa de frente com ela. Exato. E não é agradável. É o carão, é a vergonha. Né? Nossa, já pensou? Não é bom, não. Pois é. Bom, por hoje, acho que é só, né? A gente está no horário aqui limite. De minha parte. E encerro por aqui. Mais algum comentário? Não, é isso mesmo. Vamos seguir firme, pessoal. Cadê a Edna? Eita, atrás de eita. Mas precisamos ter essa firmeza, né? Principalmente dos nossos objetivos conosco mesmo. Aí a gente nem precisa dizer com o restante, que é importante, que faz parte, como o Diego falou, agora. Não tem como dissociar, separar, vou cuidar só de mim, vou fazer só pra mim, não existe. A gente vai viver num coletivo pelo motivo de que, pra gente até se conhecer, a gente tem que estar em contato com o outro, senão a gente não se conhece. O outro é sinalizador, ó, não foi legal isso que você fez, ó, tá errado isso, tá indo pro lado errado. Algumas vezes fiscal, né? Sim, fiscal das nossas mazelas, aponta mesmo, sem dó. Aponta. E, ali que você e a gente precisa disso. E a gente precisa disso, de alguém que fala, tá errado, não tá bom assim, né? Calibra. A gente precisa dessa calibragem pra gente aprender mais. Exatamente. Mas é com os eitas que a gente vai melhorando, com certeza. E tamo junto, todo mundo. Mesmo barco, mesmíssimo barco. Né? Tropeçando, né? Caindo, levantando. É isso aí mesmo. Não tem erro, não. É isso. A roda da vida gira dessa maneira. A gente está nela. Então é isso. Pessoal, muito obrigado mesmo. Né? Possamos estar juntos nas próximas lives. Fica aí o convite. Abraço para todo mundo. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Valeu. Boa noite, pessoal. Tenham uma boa noite de sono, de descanso. Di, um beijo. Fica com Valeu, Deus. Sam. Obrigado também, né? Mais uma vez. E boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.